Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Agora aqui resolver mais uma questão. Essa questão aqui ela é do IME, Instituto Militar de Engenharia, instituto dificílimo de passar também. Ele e o ITA são quase o mesmo nível basicamente. E essa questão aqui ela é de uma prova de 2022 de segunda fase de Química. Porém, Química que é o menos que tem. Você tem que saber mais matemática do que química para resolver essa questão. Obviamente, em proporções, né? Porque a química daqui também não é tão simples, né? Poucas pessoas sabem o que é um corpo centrado e tal. Então, vamos que vamos resolver isso aqui. Essa questão é bem legal e bora que bora. Suponha um sólido metálico formado por um único elemento que apresenta uma estrutura de empacotamento cúbica de corpo centrado à pressão atmosférica. Tá, parando por aqui, ele quis dizer, para a gente imaginar, ele é uma estrutura cúbica, e os átomos eles formam, né, uma estrutura cúbica, como que eu estou fazendo aqui, esses pontos aqui são os átomos. Ele é de corpo centrado. O que quer dizer corpo centrado? Aqui entra a parte da química, né, que eu estava falando, que você tem que saber para começar essa questão e, consequentemente, resolver o resto dela inteiro. Quando fala em corpo centrado, quer dizer que tem um átomo no meio dessa estrutura. Não importa quantas dimensões ela tem, sempre tem um átomo no meio. E no nosso caso aqui, já como é um cubo, então esse átomo ele vai estar no centro do cubo. O desenho não vai ficar tão reto, porque eu não estou usando nenhuma ferramenta, estou fazendo de mão aqui na hora, no improviso, porque eu acho que assim é mais dinâmico. Não precisa ser tão perfeccionista, embora eu gosto. Mas, vamos lá. Tá ficando bom até. Faltou um aqui, que é o de corpo centrado. Tá aqui no meio. Vamos imaginar que aqui é o meio. Desenhando desse jeito não dá pra entender talvez muito bem, mas ele tá no meio. Já já vai dar pra entender melhor. E continuando aqui a ler. Ao ser comprimido, esse sólido adota uma estrutura cúbica de face centrada. Face centrada aqui já mudou um pouco. Ele estava de corpo centrado, que é esse aqui que eu desenhei, depois ele vai ser comprimido e vai ter uma face centrada. Considerando os átomos como esferas rígidas, que é como eu desenhei, calcule a razão entre as densidades do sólido. Densidades do sólido antes e depois da compressão. Bacanudo. Seguinte, começar pelo começo, obviamente. Deixa eu escolher uma cor boa, vai ser azul mesmo. Vamos traçar a diagonal aqui do cubo, pegando essa aresta aqui até essa. Acho que agora dá para entender um pouco melhor como é que tá a situação aqui. Basicamente, uma sacada que a gente tem que ter nessa questão é que nessa diagonal que a gente traçou, ela é composta por 4 raios de átomo. Como assim? Ó, vou desenhar. Esse átomo aqui, ele tem esse raio. Da mesma forma, esse átomo do meio tem esse raio aqui. Tranquilo, ficou bem torto, mas dá pra entender. E esse também tem. Beleza. Deu pra ver que tem raios aqui formando essa diagonal. E você contando os raios, a gente tem 1, 2, 3 e 4 raios. Então, a diagonal de um cubo a gente pode escrever como sendo o lado vezes raiz de 3, né? Então, supondo que o lado é L, então vai ficar diagonal do cubo é igual a lado vezes raiz de 3. E isso também vai ser igual a 4 raios. Tranquilo? Isso aqui é muito importante para resolver a questão. Por quê? Porque a gente vai precisar saber a medida dos lados para resolver essa questão. E já vamos antecipar esse passo. Você passa a raiz de 3 dividindo, vai ficar que lado é igual a 4R sobre raiz de 3. Vamos deixar assim mesmo, não precisa racionalizar não. Ou então, se for mais fácil racionalizar, eu não sei dizer,
Talvez seja mais fácil. Vamos racionalizar então. Vezes raiz de 3 e aqui também raiz de 3. Isso aqui vai dar 4R raiz de 3 sobre 3. Pronto, acho que agora vai ser melhor de resolver. Sabemos que isso aqui é o lado, então. Esse aqui é o lado do cubo. E seguinte, ele quer saber a razão entre as densidades. Então, vamos lembrar. Densidade é massa sobre o volume. Tranquilo isso aqui. Agora, uma sacada também muito importante que você tem que visualizar nesse exercício, que vai ser bom você aprender aqui para próximos exercícios que tiverem, que ter esse raciocínio vai ser melhor. O que a gente tem que saber? Esses átomos que estão nas arestas, uma parte deles estão para dentro do cubo e a outra parte está para fora do cubo. E a gente tem que saber quanto que é a massa do cubo e não o que está fora dele. Então, a gente tem que saber quanto que é, basicamente, a massa de átomos dentro desse cubo. Porque a gente sabe que tem um pedacinho desse átomo aqui nesse vértice, depois um pedaço desse, desse, e tem esse átomo inteiro aqui no meio. Então, um macete que é o seguinte: sempre quando você tiver vértices cortando um átomo, ou mesma coisa que falar um átomo localizado em um vértice de alguma figura geométrica, você sempre vai dividir por potência de 2. Como assim? A gente tem 8 átomos nos vértices, porque a gente tem 8 vértices, né? 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, dá 8. Então, a gente tem 8 átomos nos vértices. E a gente tem que dividir isso aqui por potência de 2 pela quantidade de vértices, pela quantidade de arestas, na verdade, que cortam este átomo. A gente sabe que, vamos supor, pegar esse átomo aqui. Ele tem essa aresta que vem para cá. Ele tem essa aresta que vem para cá e tem essa aresta que vai para cima. Então, são 3 arestas que cortam ele. Sabendo disso, a gente vai levar esse 2 por 3, porque é o tanto de aresta que corta este átomo. Tranquilo? Como que vai ficar? Ah, e adicionando o átomo inteiro que a gente tem aqui no centro, que nada corta ele, então a gente conta como 1. Quanto que isso vai dar? A gente sabe que 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então vai ficar 1 mais 1, vai dar 2 átomos. E então a gente vai contar isso como se fossem 2m, né? Na fórmula de densidade. Sabendo disso, agora a gente vai substituir os valores. A gente sabe que tem 2m de massa, então 2m, isso sobre o volume. O volume a gente já descobriu o lado desse cubo, que é 4r raiz de 3 sobre 3. Então a gente vai colocar aqui elevado a 3, né? Porque lado ao cubo é o volume do cubo, né? Então 4r raiz de 3 sobre 3. Tudo isso elevado ao cubo. Quanto que isso vai dar? 2m normal sobre 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64r ao cubo. E raiz de 3 ao cubo vai dar 3 raiz de 3. E tudo isso sobre 27, que é 3 ao cubo. Isso aqui também vai ser igual a... A gente vai passar o 27 multiplicando o 2m, vai ficar 27 vezes 2m. Eu não vou fazer já 64 vezes 3, porque a gente vai cancelar com 27. Vai ficar mais fácil. Então, de novo, copia aqui. O 3 a gente vai cancelar com, com 27. E aqui vai ficar 9. O 64 a gente também vai cortar com o 2. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 32. Resumo da obra vai ficar 9m sobre
32r ao cubo vezes raiz de 3. Que agora a gente vai ter que racionalizar de novo isso aqui para colocar a raiz de 3 aqui em cima. Então, vai ficar 9m vezes raiz de 3 sobre 32r ao cubo vezes 3. Né? Porque foi raiz de 3 vezes raiz de 3 e aqui cortou a raiz. Vai ficar 3 aqui. E esse 3, pela maravilha da matemática, vai cortar com esse 9. Esse 9 vai virar 3, esse 3 vai virar 1. Resumo então. A densidade do primeiro vai ser 3 raiz de 3, 3m, né? Perdão. 3m vezes raiz de 3 sobre 32r ao cubo. Maravilha. Isso aqui é bonito de ver. Então essa é a densidade do primeiro cubinho que ele deu, né? Antes de ser comprimido. E agora a gente vai calcular a densidade dele comprimido. Mas antes eu tenho que explicar também como que vai ser essa figura após ele ser comprimido. O que significa uma face centrada? E um corpo centrado a gente viu que é um átomo no meio do corpo. E uma face centrada é um átomo no meio da face. Ou seja, cada face desse cubo vai ter um átomo no centro. Não vai mais ter o átomo no centro do cubo, porque já não é mais corpo centrado, e sim face centrada. Entendeu? Então, eu vou fazer um desenho aqui e aí eu já volto com ele pronto para poupar um pouco do tempo do vídeo aqui. Então, já volto. Ok, vamos lá. Eu sei que pode ter ficado uma bagunça esse desenho aqui, porque realmente é muito difícil representar como que é um corpo de face centrada, mas eu tentei um jeito melhor aqui. No papel sempre fica um pouco mais fácil de representar, até porque você mesmo que está fazendo, mas aqui no caso não é o que está acontecendo, então, ó, eu fiz cada lado de uma cor. Esse lado aqui, essa face de cá, eu fiz em vermelho, um X, né, cruzando as diagonais dessa face quadrada. Depois em azul é outra face, em laranja é outra face, não sei que cor é essa, um azul claro, um azul verde água. É de outra cor, né, outra face. Tem um verde passando aqui, ó, também é outra face. E tem um rosa, não sei se eu já falei o rosa aqui também. Então, eu vou fazer agora um pontinho em vermelho de todos. Não sei se vermelho é a melhor cor, acho que eu vou fazer de vermelho mesmo. E agora eu vou fazer de vermelho todos os átomos em cada face, né? Vamos começar por essa aqui de cima, que está em rosa. Agora vamos pegar essa em vermelho. A de vermelho vai ficar um pouco ruim de se enxergar, porque já é vermelha diagonal, mas dá pra ver. Vamos pegar essa aqui agora verde, pegar o centro, onde cruza. Vamos pegar essa aqui azul, embaixo. Vamos pegar agora a azul aqui atrás. Vamos pegar essa laranja. E pronto, já foi todas as 6 faces, se eu não me engano. Ficou bem difícil, mas eu juro que o desenho foi o melhor que eu pude fazer. E o que a gente tem que lembrar novamente? Lembra que eu falei que quando um átomo está numa vértice, a gente tem que dividir os átomos total que está na figura que a gente quer ver o volume, a gente tem que dividir pela quantidade de arestas, arestas ou faces, tanto faz, que cortam este átomo. No caso, vocês concordam que se eu pegar aqui uma das faces e colocar ela vertical, olhando de frente para essa face, ou de lado, não sei, a gente vai ver que o átomo ele tá assim, em cada aresta, né? A gente tem aqui, tá passando, e ele tá no meio. A face está cortando o átomo em dois, né? Porque você concorda que só tem uma face passando por esse átomo, então seria 2 elevado a 1, entendeu? Corta em duas partes. A gente quer só metade disso, sacou? Como é que funciona esse raciocínio de dividir por quantas faces, quantas arestas passam pelo átomo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular quantos átomos tem de massa nesse cubo de novo. Ó,
a gente tem novamente aqueles 8 vezes 1 sobre 2 a terça, né? Porque tem 3 arestas passando por cada desses que estão na vértice, que estão no vértice. E agora soma com os que estão em cada face, né? E a gente sabe que um cubo tem 6 faces, então é 6 vezes 1 sobre 2. E esse 2 vai estar elevado a 1, porque só tem uma face passando por cada átomo. Sacou? E isso vai dar o quê? Faz as contas de cabeça aqui, vai. Isso aqui corta com isso, vai ficar 1. E isso aqui corta metade, vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Ou seja, 4 átomos nessa figura após comprimir. Muito bom. Agora deixa eu abrir um pouco o espaço aqui para resolver o resto da questão e já volto. Tranquilo, agora vamos calcular a densidade desse cubo aqui, né, dessa estrutura. Bora lá. Acho que eu vou dar zoom, né? Melhor. Densidade. Vamos lá. D2 vai ser. Já como temos 4 átomos, então a gente vai contar como 4m sobre. Agora que vem outra mudança. O lado deste cubo ele mudou. Como assim mudou? Por quê? Cada face a gente tem um átomo no centro, né? Que se você traçar uma diagonal, pegar qualquer uma dessas diagonais que eu tracei, você sabe L sobre L vezes raiz de 2 é a diagonal de um quadrado, que é uma face, né, de um cubo. Então, sabendo disso, e a gente sabe que a gente tem 4 raios aqui também, em uma diagonal de uma face, né? Porque como a gente viu no desenho aqui, quando tem um átomo no meio e outros dois em cada extremidade, a gente vai ter 4 raios. E a mesma coisa aqui, ó, você consegue enxergar um átomo na extremidade, um no meio e outro na extremidade, em cada face desse cubo aqui agora comprimido. A gente tem um na extremidade, um no meio, uma na extremidade. A gente vai ter nada mais, nada menos do que 4 raios por diagonal. Então, vou colocar isso aqui de forma mais formal, vai ser o seguinte. L raiz de 2 é igual a 4 raios. Ou seja, o lado desse quadrado agora, ele é igual a 4r sobre raiz de 2. Que no caso vai dar 2r raiz de 2. O lado. Tranquilo? Sabendo disso agora, deixa eu só diminuir aqui. Sabendo disso agora, vamos substituir o valor aqui. Vai ficar 2r raiz de 2, 4m sobre 2 ao cubo é 8. R ao cubo. E raiz de 2 ao cubo é 2 vezes raiz de 2. Uau, tem um númerozinho para cortar aqui, hein, rapaz. Eu prefiro cortar esse 2 aqui com 4, vai ficar 2. Corta esse 8 com esse 2, vai ficar 1. E aqui vai ficar 4. Vai ficar m sobre 4, 4 feio, 4r ao cubo vezes raiz de 2. Raiz de 2, a gente vai racionalizar isso aqui, vai ficar vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui vai dar m raiz de 2 sobre... Deixa eu fazer de vermelho, para ficar igual o outro, né? Toque é tudo, e organização também. Então vamos lá. D2 é igual m raiz de 2 sobre 8 raio ao cubo. Nice. Tranquilo, deixa eu arrumar a lousa aqui e já volto.
Ok, agora arrumei aqui, deixei um pouco mais pro lado, só pra gente conseguir ver os dados que a gente vai precisar. Porque agora ele quer saber a razão entre as densidades do sólido antes e depois da compressão. Ele quer a razão, observa, do sólido antes e depois da compressão. Ou seja, ele quer o D1 sobre D2. Então vamos lá, né, resolver. Vamos colocar o D1. O D1, ele é 3m raiz de 3 sobre 32r ao cubo. Tudo isso sobre o D2, que é m raiz de 2 sobre 8r ao cubo. Ah, rapaz, tem coisa pra gente cortar aqui, hein? Vamos cortando por vez, pra não dar confusão. Esse 8 vai cortar com esse 32. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Esse r ao cubo vai se cancelar com esse r ao cubo também aqui de cima. O que vai sobrar pra cortar aqui, rapaz? Dá pra cortar esse m com esse m daqui. Rapaz, sobrou quase nada, e agora? Então, sim que é bom. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre o 4. E tudo isso sobre raiz de 2. Olha só, vamos racionalizar. Vai ficar 3. Deixa eu colocar aqui embaixo, vai. Deixa eu colocar um portanto. Esse raiz de 2 ele vai passar multiplicando 4, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 raiz de 2. Vamos racionalizar agora. Vai ficar raiz de 2. Raiz de 2. Isso aqui vai dar 3 vezes. Raiz multiplica raiz, né? Vai ficar raiz de 6, porque é 3 vezes 2. Tudo isso sobre 4 vezes quarta raiz com isso, vai ficar 4 vezes 2, que vai dar 8. Tranquilo? E esse é o resultado da questão. Sim, o resultado da questão de segunda fase do IME. 3 vezes raiz de 6 sobre 8. Não tem como cancelar mais que isso, então a melhor resposta que você pode pôr nessa provinha seria essa. E na verdade seria correta, né? Então melhor que isso não dá. Olha só, rapaz. Complexa essa aqui, hein? Demorada. Se tu não achou difícil, no mínimo você achou demorada. Pelo amor de Deus. Até eu achei. Mas ela é muito boa de fazer. Se você souber fazer, né? Obviamente. Porque sendo de química, mas ela usou muita álgebra, né? Muita matemática, muita geometria espacial. Química, na verdade, é que a gente só usou nos nomes corpo centrado, face centrada. Porque de resto usou, ó, densidade também tem a ver com física. E usou geometria espacial, que é matemática, que é 80% da questão. Então, imita esse tipo de coisa, né? Questão multidisciplinar, que pode ser de uma matéria, mas tem vários outros assuntos envolvidos, então é por isso que é difícil, isso que é o que faz difícil a prova deles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução. A lousa pode ter ficado um pouco bagunçada aqui, meio espremida, porque eu não sabia quanto que eu ia usar. E os desenhos também, pelo amor de Deus, que difícil de fazer. Pelo menos esse aqui. Mas deu tudo certo. O importante é isso. Então espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da resolução. Minha voz não tá tão boa também. Mas estamos aqui gravando, né? 11h30 da noite. E estamos aqui, no ânimo. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quem quiser compartilha com os amigos aí que sabe que gosta desse tipo de resolução. E é isso, tamo junto. Até a próxima. Fui!